Eu, como eu disse, não fui para os Estados Unidos com a intenção de ser contador ou trabalhar com planejamento tributário, só que a vida me presenteou com um primeiro trabalho, que foi trabalhar num escritório de contabilidade. E foi assim, uma coisa incrível, porque assim que eu entrei, eu comecei a olhar relatório, balanço, essas coisas. Todo mundo sabe que não é fácil. Eu falei, gente, isso é um bicho de 7 cabeças, eu nunca vou conseguir entender isso. Mas foi tão natural que, assim, em menos de 30 dias, eu já estava entendendo muita coisa, eu estava dominando muita coisa. Então, foi aí quando eu descobri a verdadeira paixão. Então, eu estava já apaixonada por aquilo. E, na época, nós não tínhamos profissionais brasileiros. Era muito difícil você chegar e achar um advogado brasileiro, uma contadora brasileira, um médico brasileiro. Então, esse escritório que eu trabalhava, ele atendia tanto brasileiro como o pessoal da América do Sul em geral. E, quando eu já estava lá, aproximadamente um ano e meio, bateu aquela vontade de ter o meu negócio, porque eu era muito procurada no escritório. Tinha gente que chegava e falava, eu não quero falar com fulano, eu quero falar com você. E eu já estava cursando a faculdade, faltava um período para eu terminar, porque eu, como ela disse, eu validei o que eu tinha estudado aqui lá, então eu consegui formar em contabilidade lá num tempo bem inferior. E aí, quando eu percebi a oportunidade, porque os brasileiros desesperados. Então, esse que eu trabalhava, eles eram voltados para mais pessoal da América do Sul, muito argentino, peruano, chileno, e muito poucos brasileiros. E a dificuldade do brasileiro que já vivia lá era encontrar pessoas que entendessem daqui e que entendessem de lá, ou que, pelo menos, falassem português. E aí foi assim que tudo começou. Houve uma oportunidade, eu abri o escritório. Inicialmente, eu não era especializada em planejamento, era só contabilidade. Aí veio a outra oportunidade. Não sei se vocês sabem, lá em finalzinho de 2008, nós tivemos uma crise horrorosa, que teve famílias que perderam tudo, teve muita gente que voltou para o Brasil, mas teve muita gente que foi esperto e aproveitou a oportunidade. Então, lá naquela época, imóvel, por exemplo, que varia $500 mil, estavam valendo 90 mil, 80 mil, 70 mil. Então, foi quando esse novo perfil de imigrante começou a ir para lá, aproveitando oportunidades. Eu cheguei a ter cliente que comprou 40 imóveis de uma vez só. Outro comprou um prédio inteiro. Esses imóveis, imagina, na época, 40, 30 mil um apartamento, hoje vale 250. E aí, esse público com patrimônio, que começou a investir lá, começou a se mudar. E aí veio a necessidade de eu me especializar realmente nessa parte do planejamento, o tributário, o fiscal e o sucessório. Foram as oportunidades que a vida foi me dando e eu fui lá e fui pegando.